Eu ia começar esse vídeo tocando musiquinha no kazoo, só que eu não achei o meu kazoo. É isso. Oi, bem-vindo a Flip, o canal onde a gente tem opiniões controversas sobre videogames. Eu sou o Felipe Bispo e se tudo tiver dado certo, esse vídeo tá saindo no dia de lançamento de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. The Legend of Zelda Skyward Sword é um dos jogos mais injustiçados de toda a franquia Zelda, que, a propósito, é uma das minhas franquias favoritas de todo o mundo dos videogames. Zelda é uma franquia mais que icônica, já são mais de 35 anos e mais de 20 jogos principais para os consoles. Esses jogos juntos contam uma única história de um único reino, o que é impressionante, porque se eles forem olhados isoladamente, cada um tem uma história quase que diferente do outro. Você tem jogos com um clima mais macabro, como Twilight Princess e Majora's Mask, e jogos fofinhos, como Wind Waker e o remake de Link's Awakening, que, meu Deus do céu, quanta fofura. Só que uma história tão grande quanto Zelda não ficaria marcada na memória e no coração dos fãs por nada. Tá bom que o gameplay da série é fantástico, a história é emocionante e que os personagens são bastante cativantes. Mas eu acho que é outra coisa. Eu ouso dizer que se não fosse por um fator, Zelda não teria ficado tão marcado para a história como é hoje. E esse fator é a música. A música em Zelda é primordial. Ela é responsável por marcar momentos importantes, mudar o clima do jogo, mexer com os sentimentos de quem tá jogando. E isso a série sabe fazer muito bem desde o primeiro jogo lançado lá no Nintendinho, que emplacou um tema que até hoje é simplesmente icônico. O primeiro jogo tinha poucas músicas, mas ainda assim os desenvolvedores conseguiram perceber que essas músicas eram importantes. Por isso eles continuaram desenvolvendo cada vez mais a trilha sonora da série, até que no ponto alto, The Legend of Zelda Ocarina of Time, a música deixou de ser simplesmente algo que acompanha a história e passou a ser a própria história. Em Ocarina of Time, a Ocarina do Tempo, que é o que dá nome ao jogo, é primordial na história com as suas musiquinhas. Ocarina of Time foi um verdadeiro marco para a história da série, em todos os sentidos e no musical também. O problema é que esse marco foi tão grande que os jogos seguintes, ao invés de inovarem algo bom, passaram a simplesmente copiar aquilo que a obra-prima fez. E não, eu não tô aqui dizendo que as músicas dos jogos que vieram depois do Ocarina of Time sejam ruins. Eu só tô dizendo que elas não foram inovadoras ou marcantes o suficiente. Majora's Mask, por exemplo, não foi nada além de uma repetição muito bem feita do que Ocarina já tinha feito. Wind Waker foi uma tentativa de usar as fontes de áudio melhores da época para dar uma pegada mais medieval para as músicas. Twilight Princess deixou a profundidade de lado para tentar impressionar com uma trilha sonora orquestrada e até conseguiu, mas ainda não era tão impressionante quanto Ocarina. Todos os jogos depois do Ocarina of Time tentaram resgatar a profundidade e o impacto que as músicas do Ocarina trouxeram, só que a maioria não conseguiu. Até que um jogo foi lançado, e eu tô falando de Skyward Sword. Skyward Sword trouxe muita novidade musical pra série. A gente tá falando aqui do primeiro jogo da série Zelda que foi totalmente orquestrado por uma orquestra de verdade. Essa decisão custou caro, inclusive. Caro ao ponto do produtor musical do jogo ter dito que ele poderia ter trabalhado com metade da equipe caso eles não estivessem usando uma orquestra. Só que essa orquestra valeu muito e muito a pena. Foi por causa dela que o jogo teve uma música muito mais orgânica. E essa música orgânica mudou muita coisa interessante. Um dos exemplos mais práticos e uma das revoluções mais legais que essa música mais orgânica trouxe foi para a música de batalha. Nos jogos anteriores, a música de batalha era algo extremamente chamativo. E isso era ruim. Em The Legend of Zelda Wind Waker, por exemplo, um inimigo aleatório podia quebrar totalmente o clima causado pela música da dungeon com a sua música de batalha.
Se no Wind Waker tava ruim, o seu sucessor, Twilight Princess, conseguiu fazer ainda pior, porque além de as músicas de batalha quebrarem o clima, elas eram irritantes. Já no Zelda Skyward Sword, a equipe optou por simplesmente usar percussão na música de batalha. Isso faz com que esse tema se encaixe praticamente em qualquer momento do gameplay. E o melhor, eles fizeram com que essa música de batalha variasse de acordo com o estado da batalha, ficando mais tensa, por exemplo, quando você está perdendo ela. Além de inovar nesses pequenos detalhes, a música do jogo ainda conseguiu acertar muito nos temas de personagens específicos. Um dos melhores exemplos é o de um dos vilões do jogo, Lord Ghirahim. Nossa, eu fui em inglês agora, hein? Eita, nice! Os vilões em Zelda costumam ter um cuidado especial da Nintendo quando o assunto é música. É só você olhar, por exemplo, o vilão principal de toda a franquia, o Ganondorf, ou Ganon, depende do jogo. O tema dele é simplesmente memorável e sempre que aparece você sabe que a gente está falando do mesmo personagem. Um outro exemplo muito bom de um jogo mais recente que veio até depois do Skyward Sword é de The Legend of Zelda Link Between Worlds, em que Yuga tem um tema um tanto quanto interessante. Com o Ghirahim, isso não deixaria de ser diferente. A Nintendo caprichou e fez um tema que consegue colar na sua cabeça e passar muito bem qual que é a personalidade desse personagem. Eles conseguiram transcrever na música muito da personalidade do cara. Alguém arrogante, orgulhoso, vaidoso, debochado e que se autoproclamou Lorde. O capricho não foi só na música tema do personagem, mas também nas músicas de batalha contra ele enquanto boss, em que a Nintendo quis passar uma sensação de progressão conforme você avança nas batalhas. Por exemplo, na primeira batalha você é apresentado só com o tema dele. Já na segunda, eles adicionaram uma castanhola, um instrumento espanhol que dá aquela sensação do flamenco. A batalha fica até com um tom meio que dançante, porque realmente é isso, uma batalha de espadas meio frenética, então combinou muito. Na última batalha contra o Ghirahim, eles quiseram realmente passar a impressão de que algo tenso estava acontecendo. A música sobe de tom e eles adicionam um coral épico de fundo. Só que não foi só no tema do vilão que o trabalho musical foi feito com certo carinho. Uma outra música tema que tem um carinho muito grande é o próprio tema do jogo, a Balada da Deusa, ou Ballad of the Goddess. A princípio essa parece só mais uma musiquinha bonitinha e orquestrada e tudo mais. Só que tem algo a mais nela. Lembra no começo desse vídeo quando eu disse que todos os jogos estavam simplesmente querendo repetir o que o Ocarina of Time fez? Então, essa música também fez isso, só que de um jeito diferente. E para que fique mais visível, vamos para a partitura dela para você dar uma olhada. Só para exemplificar, se a gente tocar música normal, esse daqui é o tema que você vai ouvir. Só que se nós pegarmos nota por nota e invertermos a música inteirinha, você vai ouvir isso aqui. Se você não conhece, essa é a Zelda's Lullaby, uma das músicas mais marcantes de toda a série
e que a Nintendo reutilizou aqui de uma maneira genial. Os produtores usaram uma música antiga e extremamente nostálgica para tirar dela algo novo, único. E algo muito interessante é que a partir daí outros jogos da Nintendo começaram a fazer o mesmo. Um exemplo muito recente é Super Smash Bros. Ultimate, onde na Final Destination o tema do jogo toca ao contrário. E é a partir daí, falando de música tema, que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Desde o Zelda Ocarina of Time, todos os jogos da série principal nos consoles de mesa tentaram colocar alguma coisa nova com músicas curtinhas e um instrumento musical. No The Legend of Zelda Majora's Mask, por exemplo, a própria ocarina do Ocarina of Time foi reutilizada. No Wind Waker, você tinha a Batuta dos Ventos. E no Twilight Princess, você tinha o lobo. Ai, meu Deus do céu, o lobo. Ai! No Skyward Sword isso não seria diferente, eles decidiram também colocar um instrumento musical. A harpa da deusa, o início dos seus piores pesadelos dentro desse jogo. As músicas originais que o Skyward Sword trouxe para a harpa são muito melhores do que as dos seus antecessores. Eles compuseram 3 peças originais para a harpa nesse jogo. São elas: For All Is Courage, Narrow's Wisdom, e a minha preferida, Jin's Power. São músicas muito simples que tecnicamente não tem nada demais, além de uma melodia muito bem feita e muito simplificada. Para você ter uma noção, a mais longa tem 7 notas, que é For All Is Courage. Tudo é tão bem construído que mesmo elas sendo usadas poucas vezes durante o jogo, ainda assim elas conseguem colar na sua cabeça. Além disso, elas passam muito bem o clima por trás do nome de cada música e da região do jogo ao qual elas estão atreladas, o que eu não vou explicar mais para não dar spoiler. Essas 3 músicas, depois das músicas do Ocarina of Time, são definitivamente as que usam melhor essa mecânica de um instrumento dentro da série. Só que essas 3 não são todas as músicas da harpa nesse jogo. Tem uma 4ª, e ela é especial. Sem dar muito spoiler, a 4ª música é um tanto quanto importante para a história do jogo. Você embarca quase que numa aventura para pegar pedaços dessa música. E esses pedaços parecem extremamente desconexos, um parece que não tem nada a ver com o outro. Ao mesmo tempo você tem, por exemplo, uma melodia que parece só um monte de notas quebradas que não tem nada a ver com nada. E uma outra melodia que é tão grave, mas tão grave, que chega a dar até medo. A jornada que o Link faz para correr atrás dessas partes dessa música é algo que atiça a curiosidade do jogador. E essa foi exatamente a intenção dos produtores: atiçar a curiosidade para que no final ele receba um presente e tem uma surpresa. Quando todas as partes da música estão completas, você ouve isso aqui. O jogo guardou o melhor para o final. Caso você não tenha entendido, esse é o tema principal da série, e que nesse jogo ganhou um nome: A Song of the Hero.
Diferente dos outros jogos da série, o jogo não esfrega o tema principal na sua cara logo no começo. Ele passa por uma história toda construindo uma aventura por trás para que no fim você entenda que esse tema não é o tema da série Zelda, é o tema de uma pessoa, é o tema do Link, o herói. Isso sim é que é um acerto. A Nintendo finalmente entendeu que não basta simplesmente utilizar músicas antigas pela nostalgia, e ela quis levar isso para um nível além, dar um outro significado, porque a nostalgia já dava antes. E tudo isso só com música, hein? Esse é definitivamente um dos motivos principais pelo qual a trilha sonora do Skyward Sword para mim é a melhor de todos os jogos da série. Melhor inclusive que a do Breath of the Wild, o mais recente e a maior masterpiece de toda a série. O legado do Skyward Sword foi manchado por problemas como linearidade e outras questões práticas no gameplay. Mas isso não apaga a influência gigantesca que ele teve nos outros jogos da série, inclusive no Breath of the Wild, tanto musicalmente quanto no gameplay. E essa influência, principalmente musical, não acaba por aqui, e já dá pra ver indícios dela até nos jogos que ainda estão por vir, como por exemplo o Breath of the Wild 2, que além de ter um gameplay no céu, parece que a música do trailer é uma inversão do tema principal do seu antecessor. É por essa e outras que Skyward Sword definitivamente é um jogo que merece o seu lugar ao sol. E talvez ele ganhe isso com esse relançamento que ele está tendo hoje no Nintendo Switch. Se você não jogou, essa é definitivamente a sua melhor chance de jogar uma história muito interessante e acompanhado de uma orquestra. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sei, esse não é um vídeo no formato que você está acostumado da Flip, mas não se preocupa, ainda tem um vídeo de Skyward Sword no formato tradicional da Flip, que provavelmente sai na semana que vem, viu? E se você gostou, não vou pedir nem like nem inscrição, eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que a Flip possa chegar para cada vez mais pessoas. Muito obrigado, até a próxima!